Muitos jovens estão rejeitando o regime de consolidação das leis do trabalho, o CLT, a conhecida carteira assinada, legislação que foi criada em 1943 e que regula as relações formais de emprego no país. Quem atua com a carteira assinada deve cumprir pelo menos regras específicas, só que tem direitos garantidos por lei. E o que é que está acontecendo, Carol? Olha, Luciana, agora a gente vai falar justamente sobre uma nova tendência que só cresce. Porque é que cada vez mais os jovens estão preferindo trabalhar por conta própria, como autônomos, em vez de seguir o caminho tradicional da carteira assinada. Será que é pela liberdade do horário ou tem algo mais por trás dessa mudança de mentalidade? E nós temos uma convidada para falar sobre esse assunto, a advogada trabalhista Vivânia Sampaio, que vai explicar para a gente, para que nós possamos entender o que é que está acontecendo nesse novo jeito de encarar o mercado de trabalho. Doutora Vivânia, bom dia, seja mais uma vez bem-vinda à Rádio Jovem Pan News. Vou pedir a doutora Vivânia para abrir o áudio só um pouquinho, doutora Vivânia, senão para nós... Perdão, Agora dia, sim! Carol. Bom dia, Luciano. Agora... cachorrozinho latiu aqui, eu desliguei e esqueci de religar. Bom dia! Como é que estão? Bom dia, doutora Vivânia. Tudo em paz? Tudo. O que é que está acontecendo aí que os jovens estão desistindo da carteira assinada e indo direto para outros tipos de trabalho, doutora Vivânia? Então, tem uma tendência, sim, e como a Carol falou, o principal motivo é a flexibilidade que ele tem da jornada, né? A gente percebe aí que é esse o principal motivo, mas também tem aquele sonho de crescer profissionalmente, de ter uma possibilidade de ascender e ser dono do próprio negócio. Essa também é uma das motivações que levam as pessoas a optarem pelo CNPJ, não é? Ao invés de assinar carteira. Doutora Vivânia, para o nosso ouvinte também entender um pouco mais sobre essas duas modalidades, vamos falar um pouco sobre os pontos negativos e positivos? A gente fala um pouquinho do que é que a gente tem de positivo ainda na modalidade CLT e também como autônomos, mas também tem lados negativos para os dois, não é isso? Sim, você tem uma carteira de trabalho, você tem estabilidade. Tem direito a férias, né, mais um terço, e tem direito a FGTS, que fica ali depositado se for demitido sem justa causa, ou se tiver alguma das situações legais que possa sacar. Tem o seguro-desemprego. Os impostos também ali são divididos com o empregador, né? A responsabilidade ali com o INSS é dividida, então há uma redução de carga tributária e o risco do negócio é do empregador e não do empregado. O empregador tem que cumprir as obrigações dele mensais e pagar ali o salário do empregado. Já o MEI, ele tem que trabalhar, não é? Ou ter alguém, né, ali pelo menos um empregado, ou lucrar ali para ter o seu salário. É a primeira diferença, sim, e a primeira vantagem de ser CLT. Agora, doutora Vivânia, nós estamos percebendo que, como a Carol falou aí, muitos estão partindo para esse lado mais fora da carteira assinada. Hoje nós sabemos que tem muitas pessoas que vivem diretamente das redes sociais e cá entre nós ganhando muito dinheiro com isso. Agora, como é que faz para poder se sentir mais seguro com relação a isso, doutora Vivânia? Eu estou aqui trabalhando, hoje eu vivo inteiramente através das redes sociais, ganho um dinheiro até melhor do que se eu tivesse com a carteira assinada. Agora, como é que eu posso ter a minha garantia se, por exemplo, amanhã essa rede social acaba? Como é que vai ficar a minha vida? Como é que eu posso ter essa garantia de que eu vou ter uma segurança mesmo fora da CLT? Tem como? Olha, depende muito do valor mensal que você declara, né? O MEI, ele não precisa declarar o imposto de renda, mas tem uma declaração especial para o MEI que ele faz anual. Mas o MEI ele é limitado a 6.600, mais ou menos isso, mensais, né? Que é mais ou menos o teto do INSS. Então, se você passar dessa arrecadação, né, desse lucro, essa receita, você não pode ser MEI, aí teria que ser outro CNPJ. O MEI, ele já tem algumas regalias, é bem parecido com a carteira assinada, o MEI tem direito ao auxílio-doença, o MEI tem direito à aposentadoria, tanto por invalidez como aposentadoria por idade, o MEI tem direito ao salário maternidade, o MEI tem direito à pensão por morte, não é? Os dependentes. Então, há algumas diferenças, obviamente,
na carência, que é a quantidade de contribuições que o MEI tem que ter para conseguir o benefício. Já a pessoa, por exemplo, né, que vive das redes sociais, como você citou, vai ter que ver a arrecadação, porque ela não vai poder ser MEI, ela vai ter que abrir um CNPJ de outro tipo. E aí, nesse caso, qual a segurança que ela vai ter? Ela vai ter que fazer uma aposentadoria privada, ela vai ter que fazer o seu pé de meia, porque o INSS, ele não garante se não tiver contribuição. Se ele quiser contribuir para o INSS ter algum retorno, ele vai ter que contribuir ali avulso naquele carnê ou imprimir o boleto na internet e escolher ali uma forma de contribuição para assegurar um auxílio-doença pelo INSS e uma aposentadoria por idade. Doutora Vivânia, a senhora citou agora alguns dos benefícios de quem é microempreendedor, quem é MEI. Essa garantia, né? Essa conquista de tantos benefícios que são até semelhantes à de quem é CLT. Será que é um dos motivos que também fizeram as pessoas migrarem desse tipo de regime, né, de carteira assinada para ser autônomo? Sim, a maioria das garantias existe, só que o MEI deixou de contribuir, ele tem 1 ano ali de carência, não é? Mas, e aí pronto, se ele não contribuir de novo depois de 1 ano, ele perde a qualidade de segurado. Porém, as contribuições são aproveitadas, embora seja muito parecido o empregado tem um depósito do FGTS para sacar em caso de demissão. O MEI, ele não vai ter nem seguro-desemprego. Imagine o depósito do FGTS, não tem, a não ser que ele faça o seu próprio pé de meia. Existem exceções que o MEI pode ter seguro-desemprego? Existe judicialmente. Quando o MEI entra em falência, ele prova que ele já vinha ali sem arrecadação, sem lucro, e aí, judicialmente, ainda consegue ali um seguro-desemprego. Mas, regra geral, o MEI não tem direito a seguro-desemprego, não tem direito a FGTS, não tem férias remuneradas. Então, o risco do negócio é dele. Aí mora a desvantagem. Agora, doutora Vivânia, vamos reafirmar. Vamos supor que um influenciador digital chegue agora aqui no seu escritório para lhe fazer uma consulta. Ele tem 25 anos, ele é influenciador digital, ele não sabe o que é e-mail, ele não sabe o que é o carnezinho que precisa pagar todo mês, mas ele chega para lhe fazer uma consulta. Doutora, eu tenho um valor mensal, uma renda mínima de R$ 15.000, que a gente sabe que para um influenciador digital 15 mil é quase nada. Isso aqueles que ganham muito. Então, o que é que ele deve fazer a partir de agora, já que ele nunca fez nada? Ele não abriu um MEI, ele não tem CNPJ, ele nunca teve carteira assinada. O que é que se deve fazer nesse exato momento já para se preparar para um futuro? Pronto. Se for um MEI, é muito fácil, ele faz sozinho aqui na internet, é bem fácil de fazer, você segue os passo a passo no site. Já sendo um outro tipo de empresa, ele precisa de auxílio de um contador. E a questão da contribuição ao INSS, também ele pode seguir o passo a passo que é explicado no site do gov.com para imprimir o carnê e pagar. Ele tem que pagar ali até o dia 15 de todo mês para aquele mês ser considerado como contribuição, não é? Senão, se passou do dia 15, vai ser considerado para o mês seguinte. E o MEI, por exemplo, ele contribui 5% do salário mínimo. Mas existem outros tipos de contribuição. Geralmente, quem contribui ali do carnezinho pode contribuir um pouco mais e aí ter ali pode ter uma renda ali um pouco maior, 11% ali. Ele pode escolher o valor, porque é um empresário, tem um CNPJ, né? 11% ali do valor que tem que ser no mínimo o salário mínimo, até 20% ele pode contribuir. E aí o valor da contribuição dele vai influenciar na renda que ele vai obter em caso de um afastamento por auxílio-doença ou uma aposentadoria. Doutora Vivânia, então, no caso de uma pessoa, né, que esteja em dúvida em sair do CLT, em montar o próprio negócio, na sua visão como especialista, como quem trabalha na área, a CLT continua sendo mais vantajoso ou realmente migrar por MEI pode trazer mais benefícios? Olha, você pode até ser os dois, não é? Se você quiser, você pode trabalhar CLT e ter o MEI, que é o que acontece até com pessoas que fazem o Uber. Eles trabalham só à noite no Uber. Vai depender muito do padrão de vida, né? De como você vai ficar naquele início ali, onde você fica sozinho, arrecadando todo início de negócio, né? Todo início de negócio é difícil. Se você tiver ali um pé de meia, para aquele período ali de 1 ano, 2 anos, cobrir ali financeiramente as suas despesas,
com certeza é melhor você montar o seu próprio negócio, ser o seu próprio patrão, é muito melhor. Porém, se você não tem esse pé de meia, não tem esse valor, eu indico que fique aí na CLT, se possível, né? E vai ali no meio devagarzinho, dependendo também do emprego, né? Tem patrão que não poderia não aceitar, mas regra geral é para aceitar. Regra geral não é para ter problema, mas vai depender muito. Né? O patrão vê ali uma instabilidade também. Eu estou com o empregado que ele está com medo, ele está a qualquer momento querendo me deixar, né? Às vezes, eu como empresário, eu pensaria isso, se eu tivesse alguém que tivesse outro negócio. Mas depende muito da situação. Vivânia Sampaio, advogada trabalhista, mais uma vez, obrigado pela entrevista aqui à Rádio Jovem Pan News. Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição aqui de vocês. Obrigado, doutora Vivânia Sampaio.